Corretor de imóveis. Por que que a inflação de oferta, a inflação de demanda muda o resultado e muda a estratégia no mercado imobiliário do tijolo? São dados reais que precisam ser trabalhados. Se fala em juro, se fala em política, mas não se atenta muitas vezes para os indicadores reais que estão acontecendo agora nos mercados, nas peculiaridades que acontecem agora aí no seu mercado. E nós vamos mostrar agora por que você entendendo cada vez mais dessas peculiaridades, menos teoria e mais prática, você vai ser mais especialista, você vai ser mais consultor e vai ter seu cliente mais próximo de você. Porque existe basicamente duas questões que a gente precisa trabalhar sempre, que é intrínseco, que é o risco do negócio e o risco do mercado. Desses dois, o risco do negócio você tem diligências que você pode ter em gerência, você tem critérios que você pode trabalhar. Agora o risco do mercado, esse você não tem o que fazer, porque são situações que acontecem alheio à vontade do cliente, do incorporador, do corretor. Agora, você se está com uma estratégia bem elaborada, com boas parcerias de negócio, você defende o patrimônio. Mercado do tijolo é basicamente risco-retorno sem abrir mão do patrimônio para não ter perda de capital. Agora, falta de liquidez, o momento de baixa do mercado, isso não é perda de capital. Nós precisamos desmistificar isso. Então, nós vamos falar um pouquinho desses detalhes aqui. Começamos pelo boom pós-pandemia, ainda assim falando disso. Por quê? Por que é necessário? Porque cada vez mais e ainda mais a gente vê o pessoal definindo cenários futuros com base em números do passado. Isso é um equívoco, isso é um erro. O mercado hoje tem uma realidade e a questão aqui é saber trabalhar os indicadores entendendo para onde vai o dinheiro. Não como ele se comportou no passado, porque o cenário mudou. Cenário de oferta, de demanda, da economia, o perfil do cliente, isso tudo influencia na decisão. A questão é para frente, é olhar minimamente para frente, ou seja, qual é o ciclo que você vai trabalhar incorporador? Você, corretor, qual é o ciclo que você vai trabalhar o seu cliente? Qual é o perfil do seu cliente? Existe sim muitas oportunidades, mas a gente precisa ficar atento a isso. Por quê? Porque nem toda valorização é sustentável. E no pós-pandemia, a gente viu muito isso. Eu fui um que falei muitas e muitas vezes para quem sempre trabalhou comigo, quem esteve junto das estratégias, eu sempre alertei em várias janelas de negócio, mostrando que nem sempre era sustentável algumas precificações, algumas variações de preço. Por quê? Porque havia ali um fenômeno que era, a gente vinha de um pós-pandemia com juro lá embaixo e o pessoal indo ao mercado buscando uma melhor posição financeira para ter melhor rentabilidade do seu capital. Então isso são janelas, são ciclos que entra e sai, isso não se sustenta no tempo. Agora existem investimentos, principalmente no tijolo, que sim, existe uma janela de tempo para performar. E aqui a gente fala disso. Então eu não vou ficar lendo esse material, depois vai ficar à disposição para quem quiser se inteirar, mas aqui são os tópicos. Então, aonde que existe a inflação de demanda e oferta e por que isso é importante? Porque esses dois tipos de inflação, eles fazem total diferença na hora de você fazer a liquidez. Então, a inflação de demanda é quando você tem mais procura, tem mais comprador do que oferta. Então, isso trabalha os valores para cima, obviamente. A inflação de oferta é o contrário. É onde você tem mais oferta, tem mais produto, mais unidades à venda do que comprador. Então isso vai impactar na liquidez, na valorização do capital, na rentabilidade desse dinheiro. Então isso é inevitável. Agora, o que a gente percebeu no pós-pandemia? Quando deu a inflação de demanda, ou seja, subiu os valores, a curva continuou subindo, o custo continuou subindo. O que aconteceu depois? Atingiu um platô e começou a descer a demanda. Mas a oferta ela é de médio e longo prazo, então ela continuou subindo e os custos continuaram subindo. Então você perceba, a demanda atingiu um platô, começou a descer, os lançamentos estavam no mercado, começaram a surgir vários lançamentos, então inflação de oferta passou a inflação da demanda, ou seja, começou uma deflação de demanda e continuou subindo a oferta, e com isso os custos continuaram subindo. Então você veja que aqui se criou um nó
que para o incorporador alavancado, para o incorporador despreparado, que está com uma exposição de caixa muito alta, começou a complicar. Isso há 4 anos atrás. E de lá para cá, a curva não baixou, porque o juro lá em cima, quem tem capital está numa zona de conforto, o investidor que estava alocado aqui no boom da pandemia foi a mercado, colocou suas unidades à venda, começou a pressionar o mercado, mais oferta de venda, pressionar o corretor por mais estratégia exitosa de liquidez, e isso fez com que o mercado tivesse todo uma chacoalhada no sentido que muita oferta, pouca demanda. E aí vem a necessidade de posicionamento. Tem muita gente ganhando dinheiro nesse caos. E isso é uma questão de estratégia, e a gente pode falar melhor depois pessoalmente, mas sim, existe grandes oportunidades. Então, nesse cenário, o que a gente começou a perceber? Muita gente começou a confundir falta de liquidez com perda de capital. E esse aqui é um erro crasso. É um erro crasso, não tem nada a ver. Tem incorporadoras entregando obra no prazo, o imóvel está excelente, o valor do imóvel, ok, está justo. Agora, como qualquer mercado, se você vai colocar a venda no momento errado, você vai ter que trabalhar com o preço do valor presente, ou seja, o preço presente ou o valor presente de mercado. Então, se eu estou com a minha unidade pronta e vou trabalhar a venda dela num cenário onde tem uma certa retração, num cenário de baixa liquidez, o mercado vai precificar pelo atual momento. Então eu vou ter uma depreciação, mas isso é um movimento de mercado. Isso não significa que é um problema do imóvel, ou da localização, ou da região, ou da construtora, ou da incorporadora, ou do corretor. Não significa, é uma questão de momento. Você tem urgência para fazer o dinheiro, você provavelmente vai ter uma depreciação. Agora, essa depreciação vai trazer para o negativo, ou seja, você vai vender abaixo do que pagou? Não significa isso. Nem sempre. Depende da sua urgência. Então tem muita gente confundindo mau negócio com o mau momento do mercado. São coisas que caminham juntas, mas são diferentes. O mau momento do mercado é um momento que revela a melhor posição para compra, não para venda. Não, mas eu preciso vender ou quero vender. Ok, mas você vai ter o seu imóvel avaliado pelo cenário presente. E isso provavelmente vai ter depreciação. Agora, se você segurar esse imóvel, e aí vem uma sacada que eu já estou insistindo há muito tempo, ele vira uma excelente moeda de troca, porque os custos da construção não pararam de subir, o terreno não parou de subir, não entrou em promoção, a mão de obra vem subindo, materiais até de certa forma estabilizaram. Então o que isso significa? Significa que você não precisa ter perda de capital ou depreciação excessiva do investimento. Você pode pegar essa unidade, fazer um outro negócio, aproveitando justamente o momento da necessidade de liquidez do mercado. É uma questão de estratégia, porque, lembrando, os casos fortuitos a mercado você não domina, nem o incorporador, nem o investidor. Então, todo investidor que tem a sua empresa, o seu segmento, exportador, importador, ele sabe que existe o ciclo. O pessoal do agro sabe que existe ciclo, existe um momento certo, tem muita soja, tem menos soja no mercado, tem muito algodão, pouco algodão, etc., vários insumos que sobe, desce, fertilizante, importa, câmbio. Isso são coisas de mercados, alheio à vontade do empreendedor, do incorporador, do empresário. A questão é saber trabalhar isso no melhor momento do mercado, para o seu segmento. E o imóvel não é diferente, a cidade não desvalorizou. Pelo contrário, a gente entende que tem vários mercados que a cidade continua valorizando. A região vem crescendo, novos negócios vêm surgindo. Agora, tudo isso precisa de capital. Quanto mais rápido eu preciso de capital, mais depreciação eu vou ter, porque o custo do dinheiro está muito caro hoje. Porque a renda fixa está lá em cima. Então, às vezes, não é questão do juro alto, porque, digamos assim, o juro vai impactar. Tem mercados que o cliente não compra com financiamento bancário, mas ele faz com que o dinheiro fique empossado na renda fixa. E isso diminui a liquidez do mercado. Então, agora, qual é então, o paradoxo que a gente fala? Que enquanto os preços do imóvel continuavam subindo, né, com a demanda aquecida, a gente começava a ver que a tendência de negócios qualificados, ou seja, no dinheiro,
ele já vinha diminuindo, e isso já vinha trazendo o ticket médio para baixo. Então o que acontece? Eu ter volume de negócio não quer dizer que eu tenho qualidade de venda. Não significa. Eu posso ter um volume extraordinário de negócio com ticket médio esmagado perante ao meu custo e ter um resultado muito ajustado. E como é que a gente mostra isso? Como é que a gente trabalha isso? Com planejamento. Então, o que a gente precisa sempre ficar atento é que a análise superficial pode gerar uma instabilidade no mercado desnecessária. Pareceres vazios, rasos, muita opinião, pouco indicador. Isso é ruim para o mercado, isso é ruim para o corretor, é ruim para o incorporador, porque se a gente for analisar a causa, o sintoma, a gente chega na doença. E a doença tem remédio. A questão é que você está você está tratando uma doença que ela tem um prognóstico saudável, porém ela precisa de um tratamento de médio prazo. E você está querendo arrumar uma solução para uma cura imediata. Isso pode levar ao risco de matar o paciente. Você pode ir lá e dar uma injeção na veia e matar o paciente tentando fazer uma cura mais rápida. E às vezes a cura precisa que o tempo ajude o remédio a agir. É a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje, em alguns mercados. Tá? Então, agora o que eu posso assegurar? Que essa questão de base de custo de novos lançamentos vão segurar a valorização do mercado. É que hoje, quando tem muita oferta, você acaba expondo as suas unidades, o seu estoque, à depreciação excessiva do mercado para fazer caixa. Porque liquidez é uma coisa, fazer caixa é outra coisa. Então, o que a gente sempre valoriza aqui? A gente valoriza que boas parcerias garantem patrimônio. Então, vamos lá. Eu fiz uma boa parceria, entreguei a obra, patrimônio está 100% resolvido. Agora eu preciso vender. Pá, mas a proposta não está boa, os valores não estão bons, pá, fiz um mau negócio. Não. Muitas vezes não se trata de mau negócio. Momento de mercado de recessão, de baixa. Então vamos separar as coisas, vamos falar de indicadores, vamos falar racionalmente para que não se tenha nada emocional e não se crie uma situação de alerta onde não existe. E esse cenário é muito bom para fazer novos negócios. Claro, vai ter realmente situações em que você precisa fazer a liquidez. Agora tem situações que você vai usar esse imóvel como uma moeda de troca e vai ganhar nas duas pontas. Você vai ter a valorização do capital aqui no investimento de origem e vai ter um desconto ainda privilegiado na outra ponta para fazer esse movimento de upgrade. Isso é perfeitamente natural nesses momentos de mercado. Então, agora você tem que ter uma boa estratégia para isso. Então, tem muito pânico, muito barulho por situações em que é perfeitamente possível de se reposicionar. Claro, mas por que esse pânico é gerado? Porque diminui a demanda. Então você estava, de repente, acostumado a vender 100, 200 imóveis por ano, dependendo da região, hoje você está vendendo 50. Agora tem imobiliários que estão vendendo 50 imóveis com ticket médio acima dos 100 imóveis. Tem imobiliários que estão vendendo 50 imóveis, fazendo upgrade para cliente que está ganhando dinheiro. Porque a demanda diminuiu, ele está exigindo, está mais seletivo o mercado. Mas isso não quer dizer que tenha perda de capital. Então nós temos que ficar atento nessas questões. Então, o que a gente precisa cuidar aqui? Tá? Eu posso assegurar o custo construtivo de cidades pujantes, de regiões pujantes, ele não baixou. Então isso é o principal sinal para mostrar o seguinte, que esse ciclo vai virar e vai virar com lucro. Não tenha dúvida, porque uma parte muito grande desse mercado imobiliário não precisa realizar no prejuízo. Então isso vai fazer com que a virada dos novos lançamentos, a valorização dos novos produtos, faça com que a régua suba. O que isso destrava na estratégia, no racional da estratégia? Destrava o seguinte, entre você ter pressa para fazer a venda imediata e você ter estratégia para ganhar dinheiro, tem um abismo aqui. Parece simples na teoria, mas tem um abismo e ele é perfeitamente possível trabalhar. Você tem que identificar os players que realmente têm condições hoje, que às vezes estão com estoque de imóveis para fazer bons negócios, vamos fazer uma parceria para adquirir uma área,
vamos fazer uma parceria com uma incorporadora local que está realmente aberta a uma parceria de ganha-ganha e o imóvel vira moeda de troca. Então, nessa ilustração aqui você consegue ver que a principal causa de tudo isso, a origem da pressão do mercado você define quando tem um excesso de comprador, oferta de demanda. Então isso aumenta custo. Isso é fato. Tá? Você tem mais demanda, acelera lançamento, acelera a compra de terreno, acelera a permuta, paga muitas vezes o que não vale, não faz uma viabilidade bem adequada, sobe a régua. Tempo médio de venda ele é reduzido, então você tem muita demanda, reduz o tempo médio de venda, e aí começa muita alavancagem, porque eu tenho uma venda rápida, eu tenho demanda, começo a diminui essa janela de venda, começo a me alavancar. E a margem de negociação é maior, porque eu tenho mais comprador, a minha margem aumenta. Só que quando o mercado vira, como o ciclo de tu projetar um imóvel, aprovar, começar a construir e entregar, ele é médio e longo prazo, quando o mercado vira, às vezes você está com uma exposição de caixa elevada, porque você está no meio da sua operação. Você está com 2, 3, 4 lançamentos. Aí o cenário muda. Então, quando você tem um excesso de oferta, você continua com aumento de custo, o custo construtivo ele está lá em cima, porque ele veio de uma pressão compradora. Aí você tem baixa liquidez e você aumenta o tempo de venda. E muitas vezes você se atrapalha nesse fluxo de caixa. E aí você tem um investidor que comprou, lançando esses imóveis à venda também, ajudando a pressionar o mercado. Então o diagnóstico aqui ele está dado, a questão é como nós vamos trabalhar ele. Sem pânico, gente. Não existe perda de capital, a não ser que você queira, é que nem o Bitcoin. Eu tenho amigos e clientes que o Bitcoin bateu 120 mil dólares. Hoje está 69, 70, não entendo muito bem disso. Metade. Tá? Tem cliente que está encarteirado e não está vendendo, porque ele não quer vender no prejuízo e ele entende que vai valorizar. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a volatilidade do Bitcoin ela é absurda, tem ganho, tem perda, mas você domina a volatilidade? Não. Só que o imóvel tem uma tremenda vantagem, porque você tem um benchmark que é o custo construtivo. Então você sabe que hoje você tem ofertas no mercado abaixo do custo. Eu venho dizendo isso e o pessoal não está entendendo que na hora que você senta com o investidor ou com o cliente, isso muda o jogo. Tem gente admitindo vender abaixo do custo, porque precisa fazer caixa. Agora, isso não é a regra do mercado, que se todo mundo praticar desta forma, usar essa regra, todo o mercado vai colapsar. Então, nós temos que ficar atento ao seguinte, a incorporadora, a consultora me entregou o imóvel, meu produto está excelente, está pronto, estou com a chave na mão, eu não tenho perda de capital. Agora, nós vamos trabalhar a melhor posição para gerar lucro. São coisas naturais do mercado, não tem pânico nenhum aqui. Outra questão interessante que a gente precisa entender, as pressões elas sempre vão se alternar, o mercado vai estagnar, o mercado vai ter recessão, aí ele vai ter recuperação. Tá? Então o posicionamento da estratégia é aquela posição, para fazer um resumo maior aqui, é o seguinte, quando a gente fala lá atrás, você vai comprar de quem vende por preço ou você vai comprar realmente de quem tem lastro para fazer a entrega do imóvel? De quem não vai ter problemas dependente da oscilação do mercado. Sempre aquele velho chavão, incorporar no Brasil não é para amador. Porque quando está no hype do negócio, todo mundo vira gênio. Tudo funciona. Quando o mercado entra em recessão, aí começam a ficar atento aos indicadores, às estratégias, aos posicionamentos. E aí começam as narrativas de quem não teve cuidado lá atrás. Né? Quem prometeu o fluxo futuro. Então nós temos que ter esse cuidado. Tem muito corretor experiente que sabe disso e trabalha muito bem nesse mercado. Tá? Tem investidor que está realmente muito satisfeito com o mercado. Por quê? Porque ele está ganhando dinheiro, ele está se reposicionando no mercado, melhorando o seu imóvel com um custo de aquisição lá embaixo. Então isso é uma questão de leitura e você consegue transmitir isso para o cliente. É uma questão de posicionamento de você, corretor, entender isso também. Agora, eu também já vi corretor gerando alarde no mercado. Poxa, comprou, agora estão lá, estão vendendo por menos tanto, eu vi o anúncio por menos tanto. Sempre vai ter isso. É o que eu falei do Bitcoin, é o que eu falo do ciclo da soja, da carne, do algodão, do açúcar. Né? Eu tenho amigos que são
expert no agronegócio, estão sempre conversando, eu aprendo muito com eles. Tudo é ciclo. Então, eu vou vender na entre-safra, vou vender na safra, é ciclo. Então, eu estou com o patrimônio, eu estou com a chave na mão, a região é pujante, a cidade está ok, o prédio está ok, a perda de capital está na minha mão, não é culpa do incorporador. E o corretor é chave nisso. Porque se ele fizer disso uma regra de mercado, fizer alarde de que tem situações em que o mercado está realmente com muito desconto, tem gente forçando o desconto, mas essa é a hora de comprar. O que a gente recomenda para vários clientes? Não venda. Você precisa vender? Não, então não venda. Porque você vai ganhar dinheiro. Vai surgir um negócio para você botar esse imóvel no negócio, vai surgir negócio para você comprar, porque o custo de reposição está mais caro. Vamos trabalhar com essa ideia que vocês vão ver que as coisas mudam. E a gente pode mostrar isso no papel. Tá? Então, assim, em algumas regiões, o que a gente pode ver? O tempo médio de venda, o desconto médio em cima do VGV, queda de lançamento em relação a anos anteriores. Isso tudo são sinais positivos. Positivos. É uma questão de como você enxerga tecnicamente e como você traz esses indicadores para o mercado. É positivo. Então você vai vendo que o mercado vai se regular, ele vai se ajustar. Naturalmente, organicamente, esses ciclos já aconteceram. Eu tenho mais de 20 anos no mercado, eles já aconteceram outras vezes e vão continuar acontecendo. Por isso que a gente sempre cuida muito da relação risco-retorno. O que é risco-retorno? No tijolo, diferente de um fundo imobiliário. Fundo imobiliário, o cliente vende a cota negativa porque quer realizar, porque vai fazer outra coisa com o dinheiro. O mercado do tijolo, você não precisa fazer isso. Agora, tem cliente que está forçando a venda e não sabe nem quanto custou a aquisição, que é a compra corrigida versus a venda, deduzidos impostos, comissionamento, etc. Tem gente realizando com lucro e acha que está no prejuízo. Então, o diagnóstico é o seguinte: pare, avalie, se posicione, atualize seu custo de aquisição e olhe para o mercado. Preciso vender? Posso colocar ele como moeda de troca? Tenho mais um valor ali porque o momento está excelente, você está fazendo upgrades realmente assim, dobrando a qualidade do seu imóvel, indo para regiões muito nobres, usando esse imóvel mais um pouco de dinheiro e ali está um lucro realmente muito bom, que é o lucro patrimonial, não é o PIX na conta. Não é o PIX na conta. Outra coisa importante que a gente tem que destacar aqui. Muitas vezes se avalia isso, o lucro só no PIX. Gente, vamos tratar o patrimônio. Vamos avaliar o patrimônio, vamos corrigir esse patrimônio no tempo. Então, esse é o momento que o mercado está aberto. É esse o momento que o mercado está exigindo um posicionamento, e principalmente do corretor. Vamos ficar atento a isso. O que cada player deve observar, aí é o que eu digo. Nós temos que unificar o assunto. Corretor, ele é o o papel dele é excelente para isso. Ele é necessário, que é entender a diferença de preço entre uma demanda saudável, né, e a oferta artificial, ou seja, não adianta me trazer um preço lá em cima para me agradar com desconto, meu cliente não vai conseguir ter lucro. A questão da valorização sustentável, entender o posicionamento e para onde o mercado está indo. Exemplos, tem cliente que deixa de investir 20%, 30% a mais dentro de uma precificação real e comprar um apartamento com vista para o mar, um apartamento frente ao mar, para comprar 2, 3 quadras abaixo. Sem dúvida nenhuma, a valorização constante vai ser maior no apartamento frente ao mar. Por quê? Porque é uma posição cada vez mais escassa. Então isso também vai somar na conta. Isso é uma questão que o corretor precisa se posicionar. O argumento precisa ser em cima de indicadores e fundamentos. Considerando desconto, considerando a inflação da oferta, considerando a necessidade de caixa, considerando não comprar por preço. Quem compra por preço, perde por preço. O que o investidor quer? O investidor quer uma análise da origem da alocação do capital. Como é que ele vai competir com a renda fixa, se é essa a meta? Né? Como é que ele vai projetar a liquidez, né, versus a valorização do capital? E as incorporadoras, elas cada vez mais estão atentas a isso, a avaliar os custos,
para ficar competitiva, entender a precificação adequada de uma permuta ou da compra do terreno, qual é a modelagem mais adequada para usar, desenvolver o produto alinhado com a demanda atual qual é? É médio padrão, é alto padrão, sem ter aquela ilusão de olhar para o mercado com a emoção, sem entender o fundamento, sem entender a leitura, escutando os corretores, que realmente são os profissionais que fazem a diferença no mercado. Tá? Então, por quê? Porque preço não é sinônimo de valorização. Acho que a gente percebeu nesse ciclo, vários mercados que eu já atuo e converso, estou sempre fazendo as imersões, recebendo os convites, o que a gente vê? Não adianta ir subindo a tabela para justificar o cliente que vem comprando, porque a hora que ele for resgatar, que ele quiser fazer a liquidez dele, você vai ter que admitir que o valor não realiza. Então, analisa o diagnóstico de entender o valor real com a correção do dinheiro, o diagnóstico de entender a análise do ciclo do mercado, a estratégia adaptada ao momento do mercado. Isso tudo faz diferença para fidelizar o cliente. Então o recado que eu deixo aqui é o seguinte: cuidado dos corretores que estão fazendo um alarde no mercado sem analisar fundamentos. O risco do negócio mitigado, incorporador entregando, chave na mão, expectativa de lucro mudou. Por quê? Porque o mercado mudou, o cenário mudou, o custo do dinheiro mudou. Agora isso não é perda de capital, porque a cidade continua pujante, os lançamentos estão melhorando, os mercados estão crescendo, os produtos estão, o padrão do produto está subindo. Então o cenário é muito mais amplo do que olhar para a recessão de agora. Vamos considerar a moeda de troca, o custo de capital, as oportunidades que a baixa liquidez está trazendo para o mercado. Vamos colocar isso numa tese. O investidor respeita isso. Então, corretores, cuidado. Aqueles corretores que realmente fazem alarde, anúncios, dando 30%, dando 25%, sempre existiu no mercado. Tem aqueles que divulgam, os que não divulgam, mas sempre existiu. A questão é entender qual é a melhor posição para o cliente. Ok? Então, gente, eu vou deixar esse material à disposição, vou gerar um link aqui. Se você quer dar uma analisada, refletir, e dúvidas, perguntas, coloca aqui na DM, no direct, e a gente bate um papo, ok? Até a próxima.